abriu enfim meus olhos e deixei os meus conceitos para ser o seu discípulo. Não sou mais um jovem triste de uma geração florida que nas drogas se esconde, protestando contra a vida. A liberdade está em Jesus. Se queres paz, é só crer no Senhor. Alguém que precisa mudar seu modo de agir e contar para Jesus seus problemas e dores, bem depressa aceitar o autor de sua vida. Entretanto, vou dizer que este mundo colorido tem jogado em sepulturas muitos jovens iludidos. Eis que há duas opções: Cristo ou morte, meu amigo, nos apertos desta vida. Cristo é o caminho certo. A liberdade está em Jesus. Se queres paz, é só crer no Senhor. Em meu Jesus, em meu Jesus, crer em Jesus. Muito bem, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder voltar mais uma live. Isso aqui quem está falando é o pastor Isaías Oliveira Soares. E hoje eu vou ministrar sobre os 3 tempos da existência humana. Você sabia que uma pessoa que viveu 60 anos, ele gastou 20 anos dormindo? Sabia não? Vai ficar sabendo agora. A leitura bíblica está no Salmo 90, verso 12, e depois aí no Salmo 139, verso 13 a 16. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E Salmo 139, versículo 13 a 16, lemos: pois tu formastes o meu interior e tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram
a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, repito, o tema da nossa live hoje é os 3 tempos da existência humana. E eu falei há pouco instante que uma pessoa que viveu 60 anos e morre, ou morreu, ele viveu dormindo 20 anos. Muito bem, vamos verificar aqui as projeções divinas para cada vida. Isso aqui é uma coisa fantástica, eu acho uma coisa espetacular. Por quê? 148 bilhões de pessoas que já nasceram, viveram e morreram. E Deus teve um plano, um projeto para cada uma dessas vidas. E as que estão hoje vivendo, 8 bilhões, 60 milhões de pessoas, Deus tem um projeto para cada vida. Aliás, quando ele foi formado no ventre, lá imbuído, envolvendo todo esse projeto, envolvendo toda essa trilha de fecundação, formação do bebê, Deus já tinha um projeto para cada pessoa, cada vida. Quando o espermatozoide, que é o elemento gerador masculino, se encontra com o óvulo, que é o elemento gerador feminino, isso acontece na trompa de Falópio. O óvulo sai do útero e ali, como se fosse a trompa de Falópio, fosse o jardim da paquera. Os dois se encontram, aí formam o zigoto. Após o zigoto se implantar no útero, ele começa a se desenvolver em um embrião e posteriormente é um feto. O embrião é o elemento informe. Eu já vi isso no museu, parece mais um ovo de avestruz, aquela coisa sem formação. Mas você vê que um olho aqui, a unha do outro lado, isso chama-se embrião. Aí você já está no ventre com toda a sua história previamente estabelecida e planejada. Estrutura corporal, seu DNA, suas digitais, seu tipo de língua, as íris dos olhos, a arcada dentária e sua voz, que são 6 elementos que caracterizam o indivíduo como pessoa única. Além disso tudo aí, os anos que aquele bebê, aquela pessoa vai viver. Olha bem isso aqui, gente. Os anos que aquela pessoa deverá viver. A gente tem tanta gente procurando ginástica, procurando remédio para aumentar, mas não. Todo mundo já tem um tempo de vida para viver. Salvo se ele mesmo se intentar contra a sua própria vida ou não obedecer às leis que o próprio Deus deixou para que os seres humanos obedeçam. Aí quando ele não obedece, vem as consequências até de acortar a sua existência na Terra. Então vamos ver aqui que a vida humana está dividida em 3 momentos. O dia de 24 horas é dividido em 3 tempos de 8 horas. Uma pessoa que morre aos 60 anos, ela gastou cada dia de sua vida 8 horas trabalhando, 8 horas dormindo e 8 horas se comunicando. Agora, o que é que se fez ou se faz nesses 3 terços da existência do ser humano? Primeiro, vamos ver aqui, os que passam 1/3 do seu tempo trabalhando. É o primeiro grupo, é o primeiro momento da existência humana. 1/3 do seu dia equivale a 8 horas que ele vai passar trabalhando. Fazendo o quê? Como faz? E por que faz? O seu Deus colocou o homem no jardim do Éden com uma missão de cultivar e tomar conta da terra. O homem é vocacionado a trabalhar.
da sua formação, ele já vem com a programação nata de trabalhar. Você viu que, inclusive, foi até uma das maldições que Deus colocou, que o homem passaria a viver o suor do seu rosto. Aí já está impregnado na sua natureza esse destino, essa tensão, essa tendência de trabalhar. Deus é nosso maior exemplo, pois trabalha constantemente. Em João 5,17, o Senhor Jesus, que é o intérprete de Deus, falou assim, ó, meu Pai trabalha até agora e eu também. Ai do mundo, ou o que seria do mundo se Deus parasse? Ele não para. Pois bem, a partir daí, o homem foi programado para trabalhar. Do suor do seu rosto comerás e dele viverás. Foi a sentença que Deus colocou no homem. Não tem como ele fugir dessa sentença de trabalhar. Agora, quando se fala em trabalhar, aí você vai trabalhar, o verbo trabalhar, tem o trabalhador, que é o adjetivo qualificando quem trabalha. E eu dividi aqui esses trabalhadores em 3 tipos. Então podemos identificar 3 tipos principais de trabalhadores. O primeiro aqui é o que vale mais do que o que ganha. Presta atenção aqui, ó. Esse grupo aqui, ele vale mais do que o que ganha. Ele tem um alto desempenho, engajamento e contribuição acima do esperado. O camarada é fera. Esse trabalhador é um ativo valioso para a empresa, pois entrega resultados significativamente superiores ao esperado. A empresa espera 1 X, ele produz 3. Talvez, se a gente fosse transliterar esse modelo de pessoa, eu diria que ele trabalha cantando o hino 212. E os guerreiros se preparam. Ele é ativo, independentemente de ser a dia ou se é empreitada. Porque tem gente que, quando trabalha a dia, trabalha cantando no quarto. Não desanime, ai Deus proverá. Ele não desenvolve. Aí vamos entrar no segundo grupo aqui. O que vale e o que ganha. No primeiro grupo você viu que os que trabalham, que o que ele ganha é inferior ao que ele produz. E aqui agora o segundo grupo aqui é o que vale o que ganha. Quer dizer, esse trabalha e ganha o equivalente ao seu ritmo de trabalho. Este tem desempenho e contribuição dentro das expectativas. Este trabalhador cumpre com as suas responsabilidades e expectativas, entregando um desempenho dentro dos padrões da empresa ou da obra onde ele está executando o seu trabalho. Este é confiável, mas não se destaca em termos de inovação ou contribuições extraordinárias, ou seja, ele vai ser aquilo que ele é, aquilo para o qual ele foi definido naturalmente. Ele não vai nem aumentar e nem diminuir. É o que trabalha cantando o hino 46. Um pendão real vos entregou, rei, a vós, soldados seus. Esse aí trabalha sem preocupação, porque ele obedece o seu próprio ritmo, que é equivalente ao que ele ganha. E finalmente temos aqui o terceiro grupo de trabalhadores, que é o que não vale o que ganha. Ele ganha, mas o que ele ganha 3x, mas só trabalha equivalente a 1x. Você sabe que tem gente assim, não é? Desempenho abaixo do esperado, esse trabalhador tem, baixo engajamento e contribuição insatisfatória. Já tive uma igreja que eu trabalhei, eu quis rebaixar um púlpito que era muito alto, e aí preferi dar esse trabalho para um pedreiro da igreja, um fiel, família. Chamei aquele irmão
e dei aquele trabalho para ele fazer. Ele fazia ganhando por diária. Viajei uma semana, eu sabia que aquele trabalho faria dentro de uma semana, mas não foi o que eu pensei, porque ele está trabalhando a dia, e eu já falei desse tipo de trabalhador, ele trabalha cantando no quarto. Não desanime, Deus proverá. Que é assim, se ele avançar muito, ele vai ganhar diária. Se ele avançar menos, vai ganhar diária. E se não avançar nada, vai ganhar diária sempre. Quando eu voltei 7 dias depois, o trabalho estava ali, não tinha se desenvolvido como eu, pastor Zé também, pedreiro. Curti vários tempos da minha jornada pastoral. Aí eu não fui brigar com ele, mas ele perguntou, irmão, o senhor acha que quantos dias você gasta para fazer essa obra aqui? Ele, 7 dias. Aí eu calculei os valores que pagaria se ele trabalhasse 7 dias e perguntei se você quer quanto? Vamos empreender isso aqui. Aí ele deu o valor e nós combinamos, pois ele terminou o trabalho em menos de 7 dias. Ele falou 7 dias, terminou menos. Por quê? Porque ele trabalhou empreitada. Empreitada é assim, você vai ganhar 2.000, se você fizer em 10 dias, é 2.000. Se em 20 dias, é 10.000. Se fizer em 3 dias, 10.000. Esse tipo de funcionário, de trabalhador aqui, apresenta um desempenho abaixo do esperado, com baixa produtividade, engajamento e contribuição para a empresa, para a obra. Ele pode ser passivo, resistente a mudanças, ou ter problemas de relacionamento com a equipe, os que estiverem trabalhando ali. É o que canta o hino 4, eu já repeti aqui. Esse aqui é terrível. Lamentavelmente, tem crentes que agem assim. Um outro cidadão, presbítero inclusive esse, passando dificuldade com a família, e eu quis colocar um bebedouro, muito quente a região, isso foi em Itaém, colocar um bebedouro ali para... Mas tem que colocar uma caixa lá em cima para abastecer esse bebedouro. Então eu convidei um pedreiro lá da igreja, aí ali era só colocar a caixa, fazer a conexão embaixo, pronto. Após ele falou com a sogra, isso aqui é trabalho para 2 dias, mas como a igreja é rica, 7 dias. Ele falou assim de maneira bem sarcástica, e olha, e era um presbítero. E ele teria sido já algumas vezes vice-presidente da igreja em Itaém. Então preste atenção nisso aqui, gente. Esse tipo de trabalho, não estou aqui me referindo só a essa pessoa, porque existem outros tantos. Pessoas que trabalham, mas o que ele rende é abaixo do esperado, abaixo do que ele ganha. Agora, o que a Bíblia fala sobre isso aqui, pastor? Eu peguei aqui 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 e 11, diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ó, aqui para crente. Esses que trabalham para Deus e são assim, devagar, lentos, até ganhando, eles não desenvolvem o que tem que desenvolver, um dia vai ter que prestar conta. E verso 11 diz assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Cada trabalhador, não importa em que áreas ele deve trabalhar fiel e honestamente por causa da sua consciência cristã. E você que está me assistindo, se você é desse tipo de pessoas que trabalha abaixo do que ganha, vigia, viu? Porque lá em Apocalipse capítulo 20, verso 12, está escrito assim, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, nada deste mundo vai ficar sem punição, sem um julgamento. Então, se você está aí me assistindo, tem essa
essa maneira de viver sem levar em consideração o que você deve produzir, não é o que pode, não, o que deve produzir. Presta atenção aqui. O segundo grupo de trabalhadores aqui são os que passam um terço do seu tempo dormindo. É o segundo momento da vida da existência humana. Ó, primeiro você vive 8 horas trabalhando. Isso é todo mundo, todos nós. E você vê que dentro desses trabalhadores tem 3 tipos de pessoas. Agora tem aqui o nosso segundo momento, que é o segundo terço da nossa vida, a gente passa dormindo. Ainda que ele pareça estranho, mas é verdade. Agora, onde dorme? Quando dorme? E com quem dorme? A prática do pecado geralmente acontece às noites. Vamos ter cuidado aqui, ó. A prática do pecado geralmente acontece às noites. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Eu li aqui o capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4 e 9. E aí aliás, eu citei aqui um texto de Mateus, e Paulo aqui vai nos dar um conselho lá no capítulo 5, verso 4 a 9 de 1 Tessalonicenses, diz assim, ó, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Verso 6, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. 7, pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam de noite. Tá vendo? A noite é um momento oportuno para se embriagar, para fazer o que não deve fazer. Nós, porém, verso 8, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da salvação, da esperança que é a salvação. Porque Deus, verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tomara que essas noites, esse sono que você está, sejam bem administrados. Aí tenha cuidado, porque tem gente que troca a noite pelo dia. Lógico que aqueles que trabalham noturno, né? Sua estrutura físico-psicológica é assim, eles dão certo, e produzem muito. Agora tem aqueles que não sabem dormir, dormem com luz acesa. E quando a pessoa vem falar comigo, ela fala logo que é estressada, que eu pergunto logo, você dorme com luz acesa ou luz apagada? Porque segundo os experts no sono, você, ao se deitar, você tem que colocar a mão assim, ó. Se você enxergar a sua mão, o ambiente não está próprio para dormir. Você tem que apagar todas as luzes, nem luz celular deve estar aceso. Para que quando você estiver totalmente no escuro, o seu cérebro vai comunicar aos micro-organismos do seu corpo e eles vão parar de funcionar para entrar em reconstrução, em renovação. E quando você se deita com a luz acesa, você vai ficar dormindo ali, mas o seu organismo vai ficar trabalhando, porque o seu cérebro está dizendo que você está funcionando. Então é importante que você procure ter um bom sono, viu? Um bom sono. Claro que esse bom sono que eu estou me referindo aqui, aliás, o sono em si, tem a ver muito, uma relação muito com o nosso psicológico, nossa situação espiritual. Tem gente que não consegue dormir porque a consciência está pesada. Então, é importante que você procure verificar isso aí. Agora, o terceiro momento que nós vivemos é gastamos um terço de nossas vidas comunicando. Ó,
comunicando. O ato mais prazeroso do ser humano, depois de comer, é o de falar. E tem uns que falam demais, né? Tem uns mais caladão, outros falam normal, mas tem aqueles que são exagerados na fala. E do ponto de vista psicológico, o ser humano sem falar pode causar sentimento de solidão, isolamento social, etc. Além disso, a falta da prática da fala pode gerar dificuldades em expressar. Eu conheço o caso de um soldado inglês que, foragido, foi morar na selva. E depois de muito tempo morando na selva, ele se adaptou com a vida da selva, até a língua inglesa esqueceu. Ele já não conseguia falar com os outros falantes por conta da língua. E eu já contei em outra live aqui as duas meninas, Amela e Pamela, que foram abandonadas na selva, e as lobas foi que adotaram aquelas duas meninas. Elas não sabiam falar, elas andavam de quatro e viviam como animais. Então, o ser humano precisa falar, ok? A quantidade de palavras que se fala nessas 8 horas é de arrepiar. Olha só essa estatística aqui. Os homens utilizam-se de 7.000 palavras para se comunicar nessas 8 horas de comunicação, ao passo que as mulheres 21 mil. Olha, gente, 3 vezes mais. Entendeu? Por isso que a mulher tem essa natureza de falar. E o marido inteligente não vai brigar com ela, deixa ela falar. Porque ela tem prazer de falar. A mulher, ela gosta de falar. E sabe o que eu digo sobre isso aqui? Que quando a mulher quer falar, você não pode impedir ela de falar. Porque quanto mais você impede, mais ela vai ficar estressada. Deixa a mulher falar, pronto. Quando ela falar tudo que ela quer, porque segundo a psicologia e a psicanálise, a mulher quando fala, ela não quer solução. Ela quer dar vazão ao seu instinto de pessoa que gosta de falar. E é como uma bola de borracha, que bate ali, bate, daqui a pouco está lá no canto. Ela fala, quando ela termina de falar, você vai ver que ela está tranquila. Mas por quê? Porque a natureza intrínseca da mulher é falar. Não é à toa que essa pesquisa aqui, que é muito questionada também, dá essa diferença. O homem fala 7.000 palavras, enquanto a mulher usa 21.000 palavras. O pior é quando os dois casados, o homem vai trabalhar e lá ele gasta 6.800 palavras. Olhe bem, só chega em casa com 200 para falar com a esposa. E a mulher está em casa com 20.800 palavras para colocar. Ela só gastou 200. Olha a barbúrdia que há aí. A diferença que há. Enquanto ele só tem 200 para falar, ela tem 20.800 palavras para tocar na cabeça do camarada. E é exatamente esse momento de encontro que dá um problema terrível. Então, mesmo, já repito, esses dados foram questionados, mas quando arranjaram os novos dados, novos elementos, eles vão dar a mesma coisa. A mulher sempre fala mais do que o homem. Agora, quando se fala em comunicação, o que é comunicação, pastor? Eu traduzi aqui o ato ou efeito de comunicar. Segundo, troca de informações entre indivíduos através da fala, da escrita, de um código comum aos dois ou através do comportamento. Preste atenção aqui, são 3 formas que completam essa comunicação. O ato de falar, é o que você usa, se expressa verbalmente. Segundo, trocar informações entre indivíduos através da fala, da escrita, de um código que ambos conhecem. O código é a língua, é o linguajar que você vai usar. Eu estou usando língua portuguesa que vocês estão me entendendo. Mas se eu passar a falar inglês aqui, você não vai entender. Só me entende quem consegue e já estudou inglês, ou alguém que é nativo da língua inglesa. Então, e o quarto aqui é a comunicação própria do corpo. Aqui é terrível, gente. Nós, psicanalistas, trabalhamos com essa
essa leitura corporal. O que é leitura corporal? A comunicação envolve pelo menos três elementos. Tá? Primeiro, o emissor, é quem fala. Segundo, o receptor, é quem está do outro lado e ouve. Aí vocês estão me assistindo, eles são receptores, eu sou aqui o emissor. E a mensagem, é o que eu estou falando para vocês aqui agora. Agora, tem a comunicação pelo comportamento, aqui tem a ver com a leitura corporal. Os atos falhos, ou seja, o que falo sem querer, o que digo sem perceber, o que eu falo sem querer, o que eu falo inconscientemente, pelo corpo. Às vezes você fala pelo corpo aquilo que você não quer falar pela boca. Pela leitura corporal você diz o que sua boca jamais falaria. E nós, da psicanálise, temos 13 elementos que se observa num alguém que vai contar uma mentira, por exemplo. Vou citar só 2 aqui, porque questão profissional. Quando o indivíduo vai mentir, ele não consegue olhar para você. Ele despista o olhar. Segundo, ele se conserta. E não vai falar com a mesma espontaneidade com que ele fala a verdade. Quando ele fala a verdade, ele é natural, emocional, espontâneo. Quando ele vai mentir, ele dá uma volta de 380 graus para poder reconstruir na sua mente o que ele quer para completar a mentira. Então, a leitura corporal é importante para a gente decifrar o que é que a pessoa quer falar e não está falando. Ou a pessoa quer falar uma coisa e o seu corpo está dizendo outra. A leitura corporal se refere ao ato de compreender os sinais não verbais que usamos para nos comunicar. De acordo com especialistas, esses sinais não verbais é aquele que não usa palavras, constitui uma grande parte da comunicação diária. Isso aqui é sério, gente. Desde expressões faciais, aos movimentos corporais, as coisas que nós dizemos, podemos transmitir mais volume de informação. Do pegar na mão, a postura dos pés, do rosto. Vocês não imaginam o que é que o pastor Isaías observa quando está perante alguém, conversando com ele. Eu percebo pelos pés, pela postura das mãos, o rosto. Às vezes está falando comigo, mas não está comigo. Os pés vão dizer isso aí. A saudação manual também. Então é sugerido que a linguagem corporal pode ser responsável por 60% a 65% de toda a comunicação. Dá para entender que é complicado essa coisa aqui. Quando você se comunica, 60% e 65% de toda a comunicação, você fala pela linguagem corporal. Quer dizer, seu corpo que está falando. Isso aqui é muito terrível. Que bom se todos os pastores, se todos os professores, todos os pais tivessem essa habilidade para analisar o que o filho, o que o aluno, o que o membro está falando. Portanto, compreender e realizar a leitura corporal não é só importante, como também é essencial para pegar outras pistas da comunicação. Agora, olha só o que Paulo nos fala em Efésios capítulo 5, verso 11 a 13. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. O ato de se comunicar envolve os 5 sentidos. Presta atenção nisso aqui, gente. Quando você se comunica, você envolve aqui os 5 sentidos, que é visão, audição, olfato, paladar e tato. Está vendo? Existe uma junção desses 5 elementos, que são chamados janelas da alma, são através de que o nosso ser entra em contato com o mundo exterior, com o nosso semelhante. Então o pecado está relacionado a esses 5 sentidos. Vamos ter cuidado também, não?
A recomendação de Paulo, lá em 1 Coríntios 10, verso 31, é isso. Ó. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, concluindo aqui, gente, ensina-nos a contar os nossos dias para que tenhamos coração sábio. É o que o texto ali de cima fala, e nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a contar nossos dias sempre. Saibamos administrar esses 3 terços da nossa existência. O tempo que você passa trabalhando, 8 horas, as 8 horas que você passa dormindo e as 8 horas que você passa se comunicando. Sua vida de outrora era uma farsa, vivia com a cara cheia de cachaça, por várias vezes perdia a razão. Passava noites e noites inteira na farra, na manhã seguinte um tanto sem graça, cheio de vazio estava o coração. Paz real e verdadeira não conhecia, pra ser sincero você nem sabia de sua existência e o seu coração. Ansiava, soluçava, muito padecia, e o grande vazio ninguém preenchia, coisa que só Jesus tem a solução. Hoje foi transformado pelo Evangelho, que transforma o jovem, que transforma o velho, liberta o cativo que está em prisão. Onde este Evangelho entra, traz felicidade, traz libertação, muda de verdade, vida nova, liberdade e comunhão. Hoje fosse transformado pelo Evangelho, que transforma o jovem, que transforma o velho, liberta o cativo que está em prisão. Onde este Evangelho entra, traz felicidade, traz libertação, muda de verdade. Ô, gente, a gente precisa de pedir ao Senhor que nos ajude, que nos ensine a contar os nossos dias. Eu citei aqui um exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, de William James Sides. Tem muitos outros, mas eu vou pegar só esse aqui. Esse camarada foi privilegiado por Deus, porque aos 18 meses de idade, William já sabia ler o jornal The New York Times. Olha, 18 meses de idade. Aos 2 anos aprendeu sozinho latim e aos 3 aprendeu grego. Com apenas 9 anos foi aceito na Universidade de Harvard e em uma fria noite de janeiro de 1910. Com 12 anos, deu sua primeira palestra sobre a 4ª dimensão frente a uma comunidade científica e a imprensa da época. Aos 11, ganhou uma vaga na Universidade de Harvard. Formou-se aos 16 anos e se tornou professor mais novo da instituição. Ele falava 40 idiomas. Ele bateu os recordes de todos os 21 homens do mundo considerados inteligentes. Ó. Ele ganhou para Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Stephen Hawking, Marie Curie, William Shakespeare, Galileu Galilei, Hipátia, Nicolau Copérnico, Michelangelo, Cleópatra, John Gardner, Nikola Tesla, Sinkvasa Ramanujan, Philip Emerswali, Judith Polgar, Gary Kasparov, Terence Tao, Marilyn Vuz Savant, Laura Buchelli e Fabiano de Abreu. Esses são as 20 pessoas que tinham QI acima de 160. Gente, e sabe quanto o James Saio tinha? 210 a 250. Ele superou, ele bateu o recorde na inteligência. Menino, esse camarada era terrível. Agora, lamentavelmente, esse William James tinha tudo para ser um homem famoso. Traumatizado pelo passado, como criança prodígio, decidiu renegar tudo que ele fazia lembrar disso. Ele foi preso
ele encontraria a única mulher que amou, uma socialista irlandesa chamada Martha Foley. Felizmente para ele, a influência de seus pais o manteve fora da prisão, mas William decidiu que já havia vivido o suficiente entre as multidões e que queria sua vida perfeita. Ele se mudou de cidade em cidade, de emprego em emprego. Anos mais tarde, ele venceu um processo contra a revista que ele foi processado por calúnia. Em 1944, por fim, acabou falecendo com uma hemorragia cerebral, deixando para trás uma infância infeliz, marcada pelas expectativas ilusórias de seus pais, pois ia o mero desejo de ser uma pessoa comum. E olha o que ele falou, ó, quero viver uma vida perfeita. A única maneira de fazer isto é através do isolamento, da solidão. Sempre odiei multidões. Olha que final trágico. Ele colocou esse pensamento aí e ainda assinou William James Sidis. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, gente. Muitas pessoas vivem esses 3 momentos, mas não tem um final feliz. Então é preciso que você agora tenha um tempinho para você analisar essas palavras que eu estou ministrando aqui. Como que você está administrando esses 3 tempos, esses 3 terços da sua existência? Aqui ninguém exclui, né? Ninguém é excluído aqui não. Então, vamos fazer aqui agora reflexões finais. Você percebeu que foi Deus quem nos fez como nos fez, do jeitinho que nos fez, e competentemente com o espetacular de sua criação. Ele projetou o corpo que deveremos ter, nosso DNA, nossas digitais, a íris dos nossos olhos, as pupilas gustativas, que é a língua, a arcada dentária e voz. E ainda nos legou anos de 365 dias, meses de 28, 30, 31 dias e dias de 24 horas. Dessas 24 horas divididas em 3 terços, que gastamos 8 horas nos comunicando, como você viu atrás, 8 horas trabalhando e 8 horas dormindo. Afinal, meu querido assistente, como vocês estão administrando esses 3 tempos da sua existência? Em segundo lugar, grande é o número de pessoas que não souberam administrar o dom da vida e os 3 terços de tempo que os gastaram com orgias e embriaguez. Alguns dos quais experimentaram a pirâmide, que tinha tudo para dar certo. A pirâmide, ó, tudo para dar certo, mas começou do nada. Ó. Chegou ao glamour da honra, da riqueza, do sucesso, e hoje estão no lado oposto da pirâmide, derrotados e em extrema pobreza e cantando a música da derrota. Terceiro, há 2 finais, um feliz e outro triste. Um feliz, outro infeliz. Um abençoado, outro desgraçado. O feliz é: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Experiência de Paulo, né? Só me resta a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia. E o outro final triste é Jeremias 8:20, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. O que você acha disso tudo? Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esse momento tão gracioso com que Tu nos agraciaste para adentrarmos nesse conteúdo tão profundo, Senhor, tão contundente, desses 3 terços com que Tu agraciaste a existência de cada ser humano aqui no mundo. Agora, Senhor, nos ensina a administrar esses 3 tempos, esses 3 terços, para que tenhamos um final feliz. Senhor, não permita que essas pessoas que estão nos assistindo vão continuar tendo o que estão fazendo,
se comportando como estão se comportando. Trabalha, Senhor, faz alguma coisa. Desperta eles para que eles possam administrar. Muitos até esqueceram, Senhor, que vivemos num mundo de semeadura e colheita. Deus eterno, eu te peço por aqueles que hão de me assistir nessas lives, nesses vídeos que ficam aí nas redes sociais. Senhor, tenha misericórdia, eu intercedo por eles agora. Em nome de Jesus. Amém. Meu pecado que o levou ali, quanta dor ele sentiu por mim. É impossível não me ver ali. Se eu pudesse ao menos o ajudar e dividir o peso daquela cruz. Eu espero que por mim o conteúdo dessa live tenha sido de grande importância para você que está aí nos acompanhando. Estou vendo várias pessoas ali clicando. Obrigado pela assistência de vocês. Mas, espero que vocês reflitam. É questão de vida ou morte. Você vai terminar os seus dias na terra e quando olhar para trás, o que você vai ver? O que você vai somar? O que você vai colher? Então é importante que você administre bem. Quando for trabalhar, trabalhe honestamente. Tem aqueles também, não trabalham, roubam, furtam, mas trabalhe honestamente. Ganhe o seu pão honesto, tá bom? E quando você estiver comunicando, cuidado com as palavras que você usa. Tem muitas palavras que carregadas de maldição. Tem palavras aqui que eu não posso nem falar aqui, elas são de baixo calão. Palavras amaldiçoadoras que nós só as pronunciamos quando estamos zangados. E quando estamos zangados, a glândula renal envenena o nosso sangue, ficamos envenenados. Então, cuidado com a comunicação. Saiba o que vai falar. Meça as suas palavras, controle o seu psiquismo ao ponto de não liberar nenhuma palavra que venha ofender o seu próximo. Paulo disse que as palavras a nossa comunicação tem que ser tão boa como fosse maçãs de ouro em bandeja de prata, que venha trazer graça, venha abençoar quem está do outro lado, quem está nos ouvindo, os nossos interlocutores, os nossos receptores, ok? E quando você for dormir, durma bem, descanse, tá? Deus abençoe, até a próxima live.